Olá, eu sou o professor Marco Nunes e esta é mais uma aula de citologia do FACBio, apoio ao estudo de biologia. Esta aula é sobre os ribossomos. As células realizam a maior parte das reações químicas do seu metabolismo no citoplasma, muitas vezes através de estruturas citoplasmáticas chamadas de organelas celulares. Nesse sentido, destacam-se os ribossomos, que são organelas não membranosas com aspecto de pequenas granulações, que estão presentes nas células de todos os seres vivos, ou seja, tanto em células procarióticas como em células eucarióticas. Os ribossomos são responsáveis pela síntese de proteínas, entre elas muitas enzimas que agem no metabolismo celular. Vamos deixar bem claro, os ribossomos são organelas não membranosas presentes em todos os tipos celulares, responsáveis pela síntese proteica. Constituição química e estrutura dos ribossomos. Do ponto de vista químico, os ribossomos são constituídos por moléculas de RNA ribossômico associado a várias proteínas. Portanto, pode-se dizer que possui uma constituição riboproteica. Estruturalmente, um ribossomo é formado por duas partes, chamadas subunidades, uma maior e outra menor, que se unem para formar um ribossomo funcional, capaz de sintetizar proteínas. Os ribossomos dos procariotos e eucariotos são muito semelhantes, porém, os ribossomos dos eucariotos são maiores. Origem dos ribossomos. Os ribossomos são formados a partir de trechos específicos do DNA, que são responsáveis por coordenar a síntese de RNA ribossômico. Nas células eucarióticas, o RNA ribossômico irá se formar a partir de regiões de alguns cromossomos, chamadas regiões satélite, ou SAT, ou também chamadas regiões organizadoras do nucleolo, ou NOR. Depois de produzidos a partir do DNA, as moléculas de RNA ribossômico se agruparão em estruturas nucleares chamadas de nucleolo, onde as duas subunidades serão formadas separadamente e se associarão a proteínas, e seguirão para o citosol, para se unirem e formarem um ribossomo funcional, capaz de produzir proteínas. Distribuição dos ribossomos nas células. Os ribossomos nas células procarióticas ocorrem de forma livre, mergulhados no citosol. Nas células eucarióticas, ocorrem em 3 locais. Mergulhados no citosol, esses ribossomos são chamados de ribossomos livres. Aderidos à membrana do retículo endoplasmático rugoso e no interior de algumas organelas celulares, como as mitocôndrias e os cloroplastos das células eucarióticas vegetais. Os ribossomos livres produzem proteínas utilizadas no interior da célula. Os ribossomos aderidos à membrana do retículo endoplasmático rugoso produzem proteínas que a princípio ficarão armazenadas no retículo endoplasmático, para depois serem encaminhadas ao complexo de Golgi para sofrerem modificações e posteriormente enviados para serem inseridos na membrana celular ou serem secretados para fora da célula, um processo chamado secreção celular. Os ribossomos encontrados no interior das mitocôndrias e cloroplastos produzem as proteínas dessas organelas. A produção de proteínas pelos ribossomos. A produção de proteínas pelos ribossomos é coordenada a partir de informações armazenadas no DNA. Nas células eucarióticas, a maior parte do DNA está presente no interior do núcleo celular, e os ribossomos, que são o local da síntese proteica, estão no citoplasma. Para coordenar a síntese proteica, a informação genética contida no DNA é expressa na forma de moléculas de RNA mensageiro. Este processo é chamado transcrição. Após sua transcrição, as moléculas de RNA mensageiro seguem do núcleo para o citoplasma, atravessando os poros da carioteca. No citoplasma, se associam aos ribossomos livres ou aos ribossomos aderidos à membrana do retículo endoplasmático rugoso. Após a associação do RNA mensageiro com os ribossomos, outro tipo de RNA, o RNA transportador, transportará até os ribossomos a matéria-prima para a produção de proteínas, que são os aminoácidos.
No interior dos ribossomos, enzimas ribossômicas realizarão a ligação química entre os aminoácidos, formando as proteínas. A síntese de proteínas a partir da informação contida no RNA mensageiro é chamada tradução. Vamos reforçar. DNA formando RNA é um processo chamado transcrição. RNA mensageiro coordenando a síntese de proteína nos ribossomos é um processo chamado tradução. Às vezes, uma mesma molécula de RNA mensageiro se associa a vários ribossomos ao mesmo tempo, formando uma espécie de colar de ribossomos, chamado polirribossomo. A formação de polirribossomos acelera a produção de moléculas proteicas no citoplasma. Resumindo, os ribossomos são organelas não membranosas na forma de pequenos grânulos de RNA ribossômico associado a proteínas, encontrado em todos os tipos celulares e é responsável pela síntese de proteínas. Nas células procarióticas, são encontrados livres no citosol. Nas eucarióticas, podem ser encontrados também associados ao retículo endoplasmático rugoso e no interior das mitocôndrias e cloroplastos. Os processos de transcrição e tradução serão retomados e aprofundados em outras aulas aqui no FACBio.